Olá, gente. Shalom, shalom a todos. Boa noite. Estamos iniciando nossa aula de número 3, na disciplina Introdução a 7. Aliás, na disciplina Escrituras. Disciplina Escrituras, nossa primeira disciplina no nosso curso. E hoje, chegando já na aula de número 3. Nessa aula de número 3, nós, então, aprenderemos uma coisa muito importante, que é identificar o que a Torá que você tem em casa, que você comprou na editora Sefer, que você comprou na editora Meia-Noite, quais são as partes que compõem a sua escritura que você tem em casa. Bem, já falamos em algumas aulas passadas sobre isso, sobre este ponto, e dissemos que a Torá que você tem em casa, a Torá escrita, ela é também chamada de quê? Ela também é chamada de Humash, ou seja, Humash, o que é Humash? Humash, ela vem da palavra Hamesh, significa o 5, então ele se refere aos 5 livros de Moshe reunidos em um compêndio de livros. Seria esse o íntegro, tá? Correto. Então, isso é o Humash, só para a gente entender. O que é Humash? Humash é toda a forma, toda a composição da Torá escrita dentro dos 5 livros de Moshe. Bem, vamos entender um pouquinho sobre isso. Geralmente as pessoas chamam Humash de um livro com comentários, com explicações. Também não deixa de ser, né? No entanto, Humash é qualquer Torá escrita que você compra na editora Sefer, na editora Meia-Noite, recebe o nome de Humash, tá? Como nós vimos, as porções semanais, as parashot semanais, elas são divididas em 54 porções, aqui está 53, mas 54 porções. Ao longo de um ano, nós lemos essas 54 porções semanais. E como você sabe, o judaísmo ele não utiliza a leitura chamada de leitura temática ou leitura selecta, mas ele utiliza a leitura chamada de leitura contínua, também conhecida como leitura corrente. Dentro da leitura corrente, você vai ler paraxá por paraxá, começando desde o início da Torá até capítulos por capítulos, capítulos por capítulos, até concluir essas 54 porções ao longo desse ano, entendeu? Shabat, por exemplo, você vai ler a porção Bereshit, né, que vai praticamente do capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, e vai até o capítulo 6 de Gênesis, né? Até o capítulo 6 lá, versículo 6. Depois você tem, no outro Shabat, se lê a Parashá Noa, é verdade? E dá continuidade do capítulo 6 lá, e vai até o fim do capítulo 11. Depois vem a terceira Parashá no outro Shabat, que a pessoa vai ler a Parashá Lech Lechá, né? Parashá Lech Lechá, que começa no capítulo de número 12, e vai seguindo aí 12, 13, 14, 15, 16, e assim por sequência. Essa é a sequência que as parachotes vão ter ao longo do ano. Então, ao longo do ano, você vai ler leitura corrente. Você não vai ler uma coisa aqui e depois vai ler lá no final no outro Shabbat. Não. É uma leitura corrente. Significa o seguinte: significa que aquilo que pauta o estudo da Torá, aquilo que pauta o tema que vai se falar no Shabat, aquilo que pauta a leitura, a discussão, aquilo que pauta o entendimento, é o quê? Não é a revista Veja, não é a TV, não é a mídia, não é o que está acontecendo no momento. Pode ser até quem se toque no assunto, é claro, mas, no entanto, o que pauta é a paraxá da semana. A paraxá da semana que pauta o Shabat. A paraxá da semana que vai pautar e vai falar, olha, isso é o que vai ser dito. A pauta de hoje é o quê? Paraxá, por exemplo, estamos na paraxá toda, começamos hoje. Então, a pauta do Shabat vai ser todos os temas que estão inclusos ali na paraxá toda,
entendeu? Sobre toda a abordagem que ali fala. E tem muita coisa para se falar, na verdade. Não é pouca, não. Muita coisa mesmo. No entanto, então, essa é a forma de entender. Essa é a forma da pessoa poder compreender de forma correta todo o conteúdo, toda a extensão do conteúdo. E não apenas ser ludibriada por uma pessoa que controla, que domina, de repente apresenta um ponto, depois não apresenta outro. Não. Ao longo do ano, nós aprendemos todos os temas na ordem correta. Além da paraxá, você vai ver que algumas paraxotes são chamadas de merubarut. Merubarut. O que é uma merubará? Afinal de contas, o que é uma merubará? Uma merubará são quando a paraxá é atada. Merubará significa atar, amarrar, né? Pode significar amarrar, pode significar entrelaçar também. Então, é isso. Merubarot é um plural. Toda palavra que termina com ot no final, ela é um plural feminino em hebraico. Então, merubarot é o quê? É um plural feminino. Então, a partir deste momento, você encontra algumas paraxotes que são duplas. Algumas que são lidas duplamente. Por que são lidas duplas? Existem algumas explicações. Entre elas, alguns anos, eles têm um total de 12 meses. Né? Outros anos têm um total de 13 meses. Sim, tem anos que tem 13 meses. Em vez de acrescentar um dia ou 2 dias, em hebraico acrescenta-se um mês inteiro. Então, quando esse ano tem 13 meses, as paraxotes duplas elas vão ser mais raras, porque terá como cumprir todas as paraxotes ao longo do ano. Agora, quando o ano tem 12 meses, não. Quando o ano tem 12 meses, se precisa ler paraxá dupla para poder completar 54 paraxotes até o fim do ciclo de leitura. Então, essa é uma das explicações. Só para a gente entender. As paraxotes duplas são elas. Vamos falar um pouquinho sobre as paraxotes duplas, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre as paraxotes duplas. As paraxotes duplas, quais são? Elas são as seguintes. Vayeke o Pekudê, Tazria Metsorá, Aharei Kedoshim, Berra Perrukotai, Rukat Balak, Matot Masê, Netzavim Vayeler. Essas são as paraxotes, chamadas paraxotes duplas. Então, elas são inseridas para poder, melhor, elas são lidas duplamente para poder completar esse ano de leitura dentro do tempo estipulado. É claro, você lendo toda a Torá, escrita, seu Rumash completo, você lendo ele todos os anos, acompanhando a leitura da Torá, do ciclo anual de leitura, você sempre vai completar a leitura completa da sua Torá, anualmente, não é verdade? Então, se você tem, por exemplo, digamos que você tenha, digamos que você tenha 4 anos e você está acompanhando o ciclo anual de leitura da Torá. Pelo menos 4 vezes você já completou a leitura da Torá toda, não é verdade? Então, seria dessa forma. Então, gente, além da leitura da Paraxá, você vai ver que na sua Torá você vai encontrar também algo que é chamado de aliá ou aliot. O que são as aliot? Elas são parágrafos que se encontram dentro de uma leitura da porção semanal da Paraxá daquela semana. Seriam 7 divisões. Elas são classificadas geralmente como primeira leitura, segunda leitura, terceira leitura, quarta leitura, quinta leitura, sexta leitura e sétima leitura. No entanto, essas aliot,
elas não recebem esse nome porque aliote significa parágrafo, nem porque aliote significa leitura. Não, não significa nenhuma das duas coisas. Geralmente o pessoal chama isso de porções diárias. Não está errado, está certo também. Mas a explicação correta é o seguinte: dentro de uma sinagoga, no qual a paraxá é lida semanalmente no Shabat, você tem ali um púlpito de leitura. Esse púlpito de leitura ele é chamado de bimá. Sim, é a bimá, onde a pessoa faz a leitura. No entanto, o que significa? Quando você vai fazer a leitura da paraxá, você tem o Baal Korah, que é o leitor, né, que é aquele que rege a leitura ali, e ele faz convites às pessoas que estão nas sinagogas. Então, ele escolhe 7 homens honrados. 7 homens honrados. E cada um vai ser convidado a subir na Bimá para fazer leitura. Então, aliar significa isso, subir. São 7 leituras, então são 7 subidas. Por isso, recebeu o nome de Aliot. Entendeu? Se conclui com a leitura do Maftir, que é a conclusão da 7ª leitura da Parashá. Além dessas Aliot, existe uma outra questão que nós encontramos sempre nas Parashot, eu acredito que você já observou isso, sim, são as Haftarot. O que são as Haftarot? A Haftará é a leitura dos profetas respectiva ao tema da Parashá daquela semana. É a leitura dos profetas concernente à leitura da Parashá daquela semana. Isso são as Haftarot. E elas se encontram após a Parashá, concluindo a Parashá. Depois da 7ª leitura, você encontra a Haftará. Ela, por ordem, aquele que lê a 7ª leitura também lê a Haftará. Então, seria isso, seria feito dessa forma. O que é, afinal de contas, a leitura da Haftará? Olha, nem sempre a leitura dos profetas ela teve a sua, digamos assim, a sua forma de ler fixa, tá? Por exemplo, as pessoas liam Parashá, que sempre foi fixa. No entanto, quando se era para depois de terminar a Parashá, a pessoa poderia ler um tema de uma coisa avulsa mesmo, de uma leitura dos profetas que a pessoa sentisse vontade de ler. Seria isso. No entanto, na época dos Hashmonaim, depois que o povo judeu ele voltou do exílio na Babilônia, ele reconstruiu o segundo templo, passou 100 anos desde que o povo judeu estava finalmente desfrutando certa paz. No entanto, essa paz acabou com a morte de Alexandre o Grande. Então, o Alexandre o Grande não tinha filhos, então ninguém herdou o patrimônio de Alexandre o Grande. Quem herdou o patrimônio de Alexandre o Grande foram os seus 4 generais. Dentre esses 4 generais, o responsável pela parte chamada Judéia era o Antíoco Epifânio. Ele vai, coloniza a Judéia nesse tempo e impõe várias restrições ao povo judeu, como a restrição, por exemplo, de estudar Torá. Já que foi proibido para o povo judeu estudar Torá, o judeu que estudasse Torá naquela época, o Antíoco Epifânio, o imperador, ele mandava matar, né? A pessoa recebia uma pena de morte por isso, era algo muito perigoso. Então, o que os sábios fizeram? Eles pegaram os temas dos profetas que melhor se alinhavam com o tema da Parashá da semana. E dessa forma, as pessoas poderiam ler os profetas e não esquecerem da temática da Parashá da semana. Bem, acabou, o povo de Israel conseguiu vencer, né? Conseguiu vencer, isso foi o milagre de Hanukkah, o povo de Israel conseguiu vencer o exército de Antíoco Epifânio. No entanto, a Haftará deu certo. Então, ela ficou fixada e está fixada até os nossos dias, até hoje. Além da Haftará, você encontra, é claro, na sua Torá, hoje, versículos, não é verdade? Você encontra versículos, versos, como você queira nomear. Esses versículos, geralmente, nós chamamos eles de pasuk. O que é um versículo? É um pasuk. O que é um pasuk? Eles são versos que são colocados
dentro das frases, das frases que são ditas das parachotes, para melhor localização. No entanto, tanto a parte do passuque dos versículos, quanto também as partes capitulares, que nós chamamos de perek em hebraico, essas partes, elas são datadas de bem posteriores à data dos livros escritos. Praticamente no final do século IX, da Era Comum, é que foram catalogados os capítulos e versículos. Antes não tem capítulo e versículo. Aliás, a própria leitura do rolo de Torá não tem capítulo e versículo. Ele não tem capítulo e versículo. Então, até hoje, o rolo de Torá não tem capítulo e versículo. As versões encadernadas, né, que é a Torá que você compra na editora, que é na editora Sefer, na editora Meia-Noite, na editora Lubavitch, essas vêm encadernadas. Por que elas vêm encadernadas? Por que elas vêm encadernadas? Elas vêm com capítulos e versículos. Por quê? Porque chegou um ponto em que as pessoas se acostumaram tanto com capítulos e versículos que ficou um pouco inviável, né? Inviável retirar isso. Hoje, a maioria das pessoas, por exemplo, teria muita dificuldade se você não falar o capítulo tal, o versículo tal, de encontrar na Paraxá. Imagina eu falar, olha, encontra aí na Paraxá Toldot, quarta leitura, e tal. Só teria um trabalhão para fazer isso, não é verdade? Então, capítulos e versículos ajudam. Mas, uma coisa muito importante, a nossa leitura não deve ser baseada nos capítulos e versículos. A nossa leitura somente pode se basear-se em quê? Em textos e contextos. Então, a melhor forma de textos e contextos são as parachotes, as porções semanais. Por isso que a base da nossa leitura deve ser sempre de forma a entender pelo tema da paraxá expressa em toda a sua extensão. Existem também algumas porções que são chamadas de porções especiais. O que significa isso? Elas são além das porções semanais da Torá, das 54 parachotes que se tem na Torá escrita. Essas 54 porções, elas são ordinárias, ou seja, estão na ordem do ciclo de leitura da Torá. Existem as porções chamadas de porções extraordinárias, ou seja, aquelas que estão além da ordem. Essas, sim, são classificadas por temas, porque elas vão ser de acordo com o quê? Elas vão ser de acordo com a festividade. Ela vai ser de acordo com a festividade. Por ser de acordo com a festividade, elas vão separar-se com temas. Por exemplo, quais são essas parachotes especiais? É a paraxá de Rosh Hashanah, que é ali de Rosh Hashanah, que vai de Gênesis capítulo 21, versículo 1 a 34, e Gênesis 22, 1 a 24, né? A paraxá de Yom Kippur, que é de Levítico 16, 1 a 34, e Levítico 18, 1 a 30. A paraxá de Sukkot, que é Levítico 22, 26 até 23, 44, e Números, capítulo 29, versículo 12 a 16. A paraxá Shemini Atzeret, que é de Deuteronômio 14, 22 até Deuteronômio 16, 17, mais Números 29, 35. A paraxá de Simchat Torá, que é Deuteronômio 33, 1 até 34, 12. A paraxá de Hanukkah, que é Números, capítulo 7, versículo 1 até o capítulo 8, versículo 4. Aliás, vamos ler agora, né? Vamos ler agora pouquinho. Aí temos aí do dia 7 até o dia 15, né? Dia 7 até o dia 15 do mês de dezembro, estaremos, então, lembrando, honrando a festividade de Hanukkah, e com isso, essa leitura vai ser feita. Uma leitura especial que vai lembrar sobre o milagre do óleo, da dedicação do templo. O que é Hanukkah? É a rededicação do templo, depois que o templo foi profanado pelos sírios, não pelos sírios, sim, pelos sírios, pelos greco-sírios da época, e com isso o templo teve que ser reinaugurado. Então, Hanukkah, o que é dedicação em hebraico? É Hanukkah. Por isso, se lê essa paraxá, que fala sobre a dedicação primeira do Mishkan lá atrás, número capítulo 7, versículo 1 até o capítulo 8, versículo 4. Paraxá de Purim, que é lida Êxodo capítulo 17, versículo 8 e 16, e mais
o livro de Esther, a Megillah Esther, né? Parashat Persa, né, que é lido os capítulos respectivos ao tema de Persa, e Parashat Shavuot, que seria Êxodo 19, 1 até 20, 33, e Deuteronômio 14, 22 até 16, 17. Parashat de Uri Shekalim também, Êxodo 30, versículo 11 e 16. Parashat Zahor, Parashat Pará, Números 19, Parashat HaKodesh, Êxodo 12, 1 a 20, Parashat Rosh Chodesh, todo primeiro dia, primeira lua nova de cada mês hebraico, Parashat Rosh Chodesh é lida, Números 28. Então, aqui nós temos as parashás, os parashotes conhecidos como parashotes especiais, que também entram na leitura da Torá. Agora vocês entendem esse monte de leitura aqui, porque que se tem as leituras chamadas de Merubarot, que são as leituras duplas que precisam ser feitas para concluir o ciclo anual de leituras da Torá. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Naquela aula de hoje, então, nós aprendemos um pouco sobre aquela extensão que tem dentro da sua Torá, a Torá que você comprou na editora, que você tem em casa, nós chamamos ela de Rumash, as partes que acompanham. Você viu o que são as parashotes, né? Você viu que as parashotes são divididas em 54 porções semanais, viu que as parashotes elas devem ser lidas de acordo com o seu tema. Nós não adotamos a leitura capitular. Tem capítulos e versículos a Torá, mas nós não adotamos leitura capitular, mas sim a leitura por parashotes, leitura feita de modo contínuo. Vimos também o que significa Zaliot, que são as 7 divisões, os 7 parágrafos que encontramos na porção semanal de cada paraxá, que é chamado de Aliot, porque Aliot vem da palavra no singular Aliyah, que Aliyah significa subir, a pessoa sobe na Bimá para fazer cada uma das leituras, então por isso são chamados de Aliot, ou seja, subidas. Vimos também o significado da Haftarah, que é a leitura dos profetas com o mesmo tema da leitura da Paraxá, que é feita depois da Paraxá, concluindo a leitura da Paraxá, essa leitura que no começo era avulsa, hoje é fixa, ficou fixa porque houve um tempo em que o povo judeu ele foi subjugado pelos gregos, e os gregos proibiram a leitura da Torá, então nesse tempo os sábios colocaram a leitura dos profetas fixas, melhor dizendo, de acordo com o tema da Paraxá. Vimos também, além disso, os Passuk, que são os versículos, os Perek, que são os capítulos, e vimos que eles foram inseridos bem tardios, né, lá no século IX da Era Comum, e vimos o que são as parashotes especiais, que são as parashotes temáticas, de acordo com a festividade que vai se ler, o tema da leitura da Torá concernente àquela festividade. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Agora, se você tem alguma pergunta, pode deixar aí no chat, que a gente vai estar respondendo. Ok, gente, então,
Essa foi nossa aula de número 3. Vamos estar disponibilizando lá na nossa plataforma a gravação da aula e mais uma atividade número 3 que estaremos postando hoje. Logo, essa atividade que estaremos postando, ela deve ser respondida até o próximo domingo, tudo bem? Onde estaremos lançando a nota da atividade número 3. Shalom, shalom a todos. Até o próximo domingo com a aula de número 4. Que a gente possa dar muitas bênçãos. Uma ótima semana para você. Shavuot Tov.